É elogioso quando uma liderança política reconhece um erro. E nesse caso é elogioso que Tarcísio de Freitas reconheça o erro. O grande problema, Clarissa, é que, por exemplo, aquela ocorrência que a gente citou agora há pouco, da mulher que levou um mata-leão de 63 anos, não era uma ocorrência. Eles estavam na rua, viram um sujeito suspeito, viram que ele tinha problema na moto, aí os pais tentaram fazer uma interferência e a polícia agiu de uma maneira completamente equivocada, entrando na casa. Nesse caso, pelas leis e regras de Tarcísio de Freitas, as câmeras não estariam ligadas. Nessa situação, Uribe, em muitas outras, porque a gente sabe que a violência policial ela não acontece só quando a gente está no meio de uma ocorrência ou só quando já tem um tiro, né? Tem muito mais circunstâncias que podem estar sujeitas a esse tipo de agressão, a esse tipo de violência que vai ficar sem registro nenhum. Porque a questão é, o policial tem autonomia de desligar esse equipamento pelo desejo inicial do governo de São Paulo. E o motivo para isso tudo, para essa polêmica, Uribe, embora o próprio governador tenha o seu discurso já desde lá de trás, desde o tempo da campanha eleitoral, não é um argumento técnico, é um argumento do ponto de vista absolutamente político-eleitoral. O cálculo que o governador faz é político-eleitoral. Ele tem uma base de apoio fiel em alguns setores ali das polícias e dentro da ala mais radical, mais extrema do bolsonarismo, que preza esse discurso. Que, inclusive, entre as pessoas que adotam o discurso do bandido bom e bandido morto. Então, o governador está aí se vendo em cima do muro para tentar conciliar a fortíssima repercussão da crise que ele está vivendo neste momento, por conta dessa escalada de violência policial e do uso político por parte dos seus adversários. Porque, fato, a oposição está, sim, pegando embalo nessa história, encontrou um discurso forte para embalar até as próximas eleições, seja para uma candidatura à reeleição de Tarcísio de Freitas, seja para um voo mais alto, eventualmente Palácio do Planalto. Então, há um discurso consolidado que atinge diretamente o governador por causa do discurso passado dele em relação às câmeras. Então, quando ele faz esse ajuste de rota, reconhecendo o erro, como você falou, a gente não pode esquecer que ele está fazendo essa correção no meio de uma crise e no momento em que passa a ser interessante politicamente para ele. A gente precisa ver se isso vai ser mantido. E um dos sinais de que o governador pode ou não estar falando sério quando ele diz que reconhece esse erro é essa política que vai ser adotada com as câmeras aqui no estado, a mudança, o contrato que prevê a nova licitação para esses equipamentos e esses esclarecimentos ao ministro Luiz Roberto Barroso, porque não adianta, o governador pode dizer, não, eu reconheço o erro, então, olha, a gente vai garantir um contrato onde, em casos dramáticos aqui, a câmera não possa ser desligada. Olha como eu reconheci o erro. Mas, ainda assim, fica uma margem muito ampla para a violência policial. Um risco que, pelo que a gente está vendo, o estado de São Paulo não pode correr.